Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Hélio, professor de História, e eu estou aqui hoje para dar algumas dicas para vocês em relação à matéria de História para o Exame Nacional do Ensino Médio. Bem, sobre essa questão eu dividi História Geral e História do Brasil. Bem, vamos começar então trabalhando com a questão da História Geral. Dentro da História Geral, a gente tem que ficar bem atento a algumas questões que esse ano, de repente, lá na sua prova, pode aparecer. A gente pode primeiro pensar na questão do imperialismo e do neocolonialismo no século XIX. A gente tem que pensar o seguinte, analisar que o imperialismo e o neocolonialismo, eles são impulsionados pela segunda revolução industrial que acontece na Europa. Então, as nações europeias vão para a Ásia, vão para a África, atrás de matéria-prima, mão de obra barata, fonte energética, mercado consumidor. Isso, por consequência, lá no século XX, no início do século XX, nós vamos ter o quê? A Primeira Guerra Mundial. E é importante nós pensarmos o seguinte, o Enem gosta de vez em quando de cobrar algumas datas comemorativas, se é que a gente pode pensar assim. Nós não podemos esquecer que em 1918, nós estamos em 2018, a gente vai estar lembrando os 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial. E aí, voltando na dica, essa Primeira Guerra Mundial que tem as suas origens lá no imperialismo e no neocolonialismo. Então, aluno, fique bem atento a essa questão aqui. Tá? Uma outra coisa importante, a crise imigratória que a Europa está vivendo, já que o Enem também gosta de cobrar essas ideias ligadas bastante à atualidade, então é importante você fazer a seguinte ponte, crise imigratória na Europa. Quem está vindo para a Europa como imigrante e que os europeus não estão muito felizes com isso? São os imigrantes africanos e os imigrantes asiáticos, aqueles mesmos que receberam ou que tiveram as suas terras invadidas pelos europeus no século XIX. Então é bom você fazer essa ponte, meu caro aluno. Uma outra dica importante, já que o professor falou para vocês que o Enem gosta de cobrar aniversários, vamos lembrar do ano de 1968. O ano de 1968, ele vai ser lembrado por algumas questões importantes. Abril de 1968, nós temos o assassinato de Martin Luther King, que foi um grande ativista dos direitos dos cidadãos afro-americanos. Uma outra coisa importante, maio de 1968, nós temos as manifestações de estudantes e de trabalhadores na França. Nós também temos o auge da Guerra do Vietnã. Então, o ano de 1968, ele vai ser bem importante. Isso dentro do contexto de História Geral. Dentro do contexto da história do Brasil, é sempre bom você lembrar a questão da escravidão, a escravidão africana que aconteceu no Brasil, teve seu fim em 1888, porém, ainda nós colhemos esses frutos, ou se a gente pode usar essa expressão, dessa escravidão na nossa sociedade. Uma outra questão importante que o Enem sempre gosta de cobrar, governo Vargas, tá certo? Getúlio Vargas foi muito importante, ele governa o Brasil em 2 períodos, tá certo? A gente não pode esquecer que ele fica de 1930 a 1945, depois, num segundo período, de 1951 a 1954. Então, é bom você estar sempre atento à questão do governo Vargas, tá certo? Fique ligado nisso. E para finalizar, minha última dica, ditadura militar. Ditadura militar, não podemos esquecer, estamos no ano de eleições, então, um ano em que a democracia está fervilhando e tal, e aí a gente faz essa ponte. A ditadura militar que fica de 1964 a 1985, tá? Voltando à questão do ano de 68. Em 13 de dezembro de 1968, o governo do então general presidente Arthur da Costa e Silva promulga o ato institucional número 5, tá joia? Que foi o mais violento e mais repressivo ato da ditadura militar, tá certo? Então, meus caros alunos, essas foram as dicas que eu deixei para vocês, e aí, vai com fé, estuda, revisa, com bastante calma, com bastante tranquilidade, que o dia que você chegar para fazer a prova, vai estar tudo bem. Valeu? Um abraço, fiquem com Deus. Valeu!